Olá, eu sou Deise Corrêa, do Ministério Casais Ricardo Deise, e nós estamos fazendo a leitura do livro O Guia das Emoções, da editora Thomas Nelson Brasil, do autor Charles Stanley. Essa leitura foi autorizada. Para adquirir o livro, entre em contato com a editora. Hoje será o áudio de número 6 e nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, O que está acontecendo aqui? Isso é importante para entendermos as razões pelas quais o Pai nos deu nossos sentimentos e viver dentro dos limites saudáveis que Ele ofereceu para essas emoções. Por exemplo, antes de pecar, Adão nunca tivera medo de passar tempo com Deus. Ele andava com o Pai, aprendia com Ele e desfrutava da sua presença. Mas depois da queda, Adão estava com tanto medo de ser visto pelo Senhor que se escondeu. Gênesis 3:10. Desde então, o Pai teve de nos encorajar repetidamente. Não tenha medo. Gênesis 15:1. Ame o Senhor seu Deus. Deuteronômio 6:5. Andando em seus caminhos. Deuteronômio 8:6. Como aconteceu com Adão, as consequências do pecado dentro de nós fazem com que nos sintamos vulneráveis e expostos quando nos encontramos com Deus, levando-nos a nos esconder dele como resultado. Mas, percebendo isso, podemos tomar a decisão de fazer aquilo que sabemos que irá nos curar. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4:16. Com isso em mente, vamos dar uma cuidadosa olhada nas razões por que o Senhor nos deu a capacidade de sentir. Primeiro, para que possamos desfrutar da vida. A primeira razão pela qual fomos criados com emoções é para que possamos desfrutar e apreciar a vida que Deus nos deu. Basta imaginar o que seria a nossa existência se não pudéssemos viver o amor, a felicidade, a emoção, a satisfação ou a surpresa. Pense em quão terrível seria não ter nenhuma reação interna ou resposta afetiva quando uma criança nascesse, a vitória estivesse ganha ou grandes objetos fossem alcançados. Não sentir alegria, satisfação ou prazer nesses momentos seria de fato uma tragédia. Nós não estaríamos vivendo, estaríamos simplesmente existindo, sem nada para nos motivar além de nossas necessidades físicas. Mas talvez você se pergunte, por que Deus não nos dá apenas emoções favoráveis? Por que Ele nos proporciona as dolorosas também? Essa é uma boa pergunta, similar àquela com a qual teólogos e filósofos têm lutado por séculos. Por que nosso Pai misericordioso permite a dor e o sofrimento? Como já discutimos, vivemos num mundo condenado, e o inimigo tomou os aspectos de nossas vidas que o Senhor pretendeu que fossem bons, especialmente as nossas emoções, e os distorceu a fim de nos causar dor e nos impedir de servir a Deus. No entanto, o Pai nos criou com a capacidade de sentir emoções negativas por algumas razões muito práticas e vantajosas que não podemos ignorar. Na verdade, elas são fundamentais para a nossa vida diária. Por exemplo, provavelmente concordamos que o medo saudável de leões, ursos e vulcões ativos seja bom. Esse medo nos protege de nos aproximarmos insensatamente desses perigos sem as devidas precauções, arriscando nossas vidas. Da mesma forma, a tristeza que sentimos quando um ente querido morre não só nos ajuda a entender o quão importante é a vida, como também nos ensina a apreciar o tempo que passamos com tais pessoas. No entanto, eu considero que a razão mais importante de recebermos as emoções mais difíceis é porque sem elas poderíamos não perceber que precisamos de Deus. A maioria das pessoas não busca o Senhor quando está feliz, pelo menos não no início de seu relacionamento com Ele. Elas não atribuem automaticamente à sua gentil e generosa mão as bênçãos que recebem. Subtítulo do autor: Sem as nossas emoções poderíamos não perceber que precisamos de Deus. Pelo contrário, é nos momentos difíceis que a maioria das pessoas olha para o Pai pedindo ajuda. Talvez elas tenham atingido o fundo do poço, as dolorosas consequências de seus pecados oprimindo-as e reconheçam que precisam da sua libertação divina. Ou talvez alguém
a quem amem esteja sofrendo e não haja nada que possam fazer a não ser orar. Pode até ser que um vazio persistente ou uma inquietação instigue continuamente a sua alma para que procurem por respostas. Seja qual for o caso, o sofrimento emocional chama sua atenção e as leva para o Senhor, que, em seguida, oferece-lhes um presente que podem não ter percebido que precisavam, a vida eterna. Sei que esta é uma abordagem muito breve sobre o tema do sofrimento e que, para fazer justiça, temos de olhar para ele mais profundamente. Prometo que eu farei nas páginas a seguir. Também examinaremos como o inimigo distorce nossas emoções para nos oprimir e nos manter em cativeiro. O fato é que o Pai pode nos ensinar a desfrutar e a apreciar as nossas vidas, mesmo por meio das nossas emoções negativas. Portanto, quando nós a experimentarmos, é preciso lembrar que Ele nunca teve a intenção de nos manter nelas. Pelo contrário, sua finalidade é nos proteger, nos mostrar o que é bom e nos tornar conscientes do que realmente é importante e gratificante. 2. Para que possamos nos relacionar significativamente com os outros. Muitas coisas dividem as pessoas: culturas, gostos, políticas, crenças e aquilo que possuem. Mas o que nos une, o que nos ajuda a entendermos e nos conecta uns com os outros, são as nossas emoções. Muitas vezes me surpreendo que os sermões que são significativos para as pessoas nos Estados Unidos sejam também tão penetrantes para as pessoas da Venezuela, do Quênia, do Líbano, da Bulgária e da Malásia, apesar de nossas sociedades serem tão diversas. Naturalmente, é o poder do Espírito Santo que torna essas mensagens poderosas, e toda a glória é para Deus. Mas ele usa a semelhança de nossas fragilidades, pecados, necessidades e provações para atingir pessoas de todo o mundo com as boas novas da salvação. Isto é porque todos nós já enfrentamos a dor aguda de perder alguém de quem gostamos, através da traição, da distância, da rejeição ou da morte. Nós também percebemos como é maravilhoso ser amado e amar os outros em troca. E reconhecendo ou não, todos nós desejamos ser aceitos, bem-vindos e considerados dignos, especialmente por aquele que nos compreende completamente e nunca irá nos abandonar. É por isso que a maioria dos nossos relacionamentos de longa duração mais fortes geralmente se dá com pessoas com quem temos confiança suficiente para compartilhar nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos. Sentimos-nos unidos a ela porque nos apreciam e nos compreendem, o que muitas vezes se deve ao fato de que elas já experimentaram muitas das mesmas provações, emoções e do mesmo conforto do Pai que nós temos. Infelizmente, muitas vezes usamos nossas emoções como uma desculpa para construir muros em oposição uns aos outros. Alguém ofende, perturba ou desperta inveja dentro de nós e como reagimos? Em vez de procurar compreender de onde são provenientes ou por que trazem essas dores à tona, desistimos deles, falamos mal deles e tentamos jogar os outros contra eles. Mas há uma razão pela qual Deus nos convida. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12, 15 e 18. Ele nos deu nossas emoções para entendermos uns aos outros, para que pudéssemos nos achegar às mais profundas feridas uns dos outros e nos tornarmos instrumento da sua cura para eles. 2 Coríntios 1, de 3 a 7. Subtítulo do autor: Deus nos deu nossas emoções para entendermos uns aos outros, para que pudéssemos nos achegar às mais profundas feridas uns dos outros e nos tornarmos instrumento da sua cura para eles. Esta é uma das razões por que Jesus veio ao mundo. É claro que o objetivo mais importante era nos reconciliar com o Pai através da cruz, mas a carta aos Hebreus também nos diz acerca de Cristo. Era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo.
Porque tendo em vista que o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Capítulo 2 de Hebreus, versos 17 e 18. Nosso Salvador queria saber como nos sentimos para que ele pudesse se relacionar conosco de uma maneira significativa e realmente nos ajudar a viver. Ele queria se conectar conosco para que pudéssemos nos unir a ele e experimentar a profunda e permanente alegria de conhecer o Senhor. Somos chamados a fazer o mesmo com os outros. Nós vamos dar continuidade neste capítulo no próximo áudio.